que eu estudei muito, muito sobre tudo. Eu li artigos americanos da psicologia americana para falar sobre o sono do bebê. Falei, não foi sorte. Eu fiz com que os meus filhos tivessem uma rotina efetiva. Eu fiz com que a rotina da noite fosse efetiva. Eu fiz várias coisas. Aí eu falei assim, vou lançar meu primeiro curso sobre o sono do bebê, porque é a maior dificuldade. Todo mundo devia ter essa curiosidade. E todo mundo eu sou tinha. sua melhor amiga, porque é. quando eu engravidar, você vai assim, chamar ela pra ir na sua casa. Com certeza, né? Não, vou. E Seu assim, próximo, você já sabe. Ela o que já você vai sair fazer. daqui, que próximo que ela vai sair daqui agora. Já tem um bebê em casa. já Adoro. tenho. Ela já tem. Já de vamos 6 organizar meses. isso em casa. Bom, você já pode aplicar agora, né? Já vou começar. Não, e não é Tô aplicar, aqui é uma olhando constância. assim, Gente, o podcast vai ter 5 Mas o horas que ela vai terceiro- contar agora todos os pontos, como fazer o nenê dormir. Gente, mas peraí, comprei você meu tava curso. contando, eu já tava. Tipo, sabe quando a história tá indo pra um caminho? Não, ela vai falar que o terceiro não foi bem assim. O terceiro também dormia no Também. Ah, E não, aí- gente. Vai. Tchau, gente. Não, porque, gente, o sono, ó, pensa só, uma coisa que eu vou falar pra Tudo vocês. errado. Uma menina de 2 anos não dorme a noite inteira. Como faz isso? Não dá certo. Nem eu com 20 e poucos. Gente, pensem o seguinte, uma criança aprende a andar, o pai ensina. Nem eu durmo. Eu também não tô dormindo a noite inteira, mas... Pelo amor de Deus. Pensa só nesse seguinte ponto que eu vou falar pra vocês. Uma criança nasceu, a sua bebezinha. Você teve que ensinar ela a comer. Você teve que ensinar ela a mamar. Você teve que ensinar ela ainda não, mas vai engatinhar, vai andar. Tudo isso a gente ensina. Por mais natural que seja, por mais que seja uma necessidade biológica, a gente ensina. Dormir não é diferente. O bebê ele não nasce sabendo dormir horas. Você precisa ter uma rotina que mostre pro bebê. Ele não tem um relógio biológico. Se você for perguntar pra sua filha de 2 anos que horas são, ela não vai saber te falar. Agora, se ela tiver uma rotina sincronizada e todo dia fazer as mesmas coisas, ela vai saber que depois do almoço, aquele horário, ela vai dormir. E dormir não é ruim. Dormir, tipo, é uma coisa muito gostosa. Não tem nada melhor do que você chegar em casa cansada e dormir. Então, aquilo ali é uma necessidade biológica, só que ela precisa ser aprendida. E como que a gente faz para aprender? Basicamente, é uma rotina sincronizadíssima. Bebê e criança precisa de rotina. Nossa. Gente, se eu falar que era uma criança que dormia tanto, que a minha mãe, eu estava tarde, porque ela falava assim que eu dormia horas, que eu era uma criança com regras, né? Que a mãe era super, que ela de manhã tinha que passar a mão pra ver se eu tava viva, de tanto que eu dormia. Ela falou, não é possível que essa criança dorme tanto. Eu plena. Acordava 9 horas da manhã quando eu era criança. Mas olha, você sabe que a Pietra, que é a minha segunda, que tem 6 meses, ela nasceu dormindo a noite inteira. E aí, depois mudou, né? Não mudou. Não, então tá ela bom. continua. Olha, ela mas tava a reclamando. Kiara, que é a minha primeira... A Kiara, assim, ela não dormia a noite inteira, nunca dormiu. Daí minhas amigas falam assim, com 2 anos melhor. Daí começou a melhorar, mas assim, tem fases da vida dela. E agora eu vou começar a perceber se não é fase que ela talvez saia da rotina, que ela começa a acordar de novo no meio da noite, chamar todo mundo. Não, mas isso também tem fases de desenvolvimento da criança, que tem os picos de crescimento, e aí muda um pouco o sono, altera, mas isso é super normal Ai, também. tô adorando esse assunto, gente. Não, é eu o também, máximo. eu tô você- aprendendo tudo, gente. Não tem milagre, né, gente? Cada criança é única, igual a gente tava falando ali. Tem uma coisa que vai funcionar pra sua família. Tem mães, por exemplo, que vêm e falam assim, mas eu não posso colocar meu filho pra dormir às 8 horas, porque o pai chega às 9. Eu falei, então você vai transformar essa rotina para que ele durma às 9h30, 10 horas. Faz uma rotina saudável, porque tem essa construção de rotina tem que ter a ver com você, né? Você Óbvio. precisa se sentir bem. Então, qual que é mais importante? O bebê dormir a noite toda ou ter essa conexão com o pai? Obviamente que tem que ter o Já pai. mudei de ideia, sabe? Você sabe, Sagitariana é assim, né? Você fala uma coisa, é a verdade absoluta, daí fala outra, já mudou a verdade absoluta, e a gente tava falando aqui que não tem regra, agora eu já acho que tem que ter regra. Já mudei de opinião, já tem que ter regra. Mas foi isso que eu falei, sabe? Assim, tem regra, só que tem que ser regra que caiba dentro da sua casa. Exatamente Adaptar, isso. né, as regras. Adaptar. O seu emocional não pode estar acima de tudo. Então, por exemplo, você não pode agir com raiva, que é isso que acontece geralmente, né? A gente, por exemplo, a maioria das mães fala assim, mas eu gosto muito do meu filho dormir comigo na cama compartilhada. Cama compartilhada, muitas pessoas gostam, só que a cama compartilhada, pro bebê, ela não é saudável. Inclusive, se for antes dos 3 meses, pela pediatria, né, não pode, porque tem risco de sufocamento, tem risco pro bebê. Nossa. Então, não é saudável, se a gente for pensar. E aí, eu sempre faço esse exercício, né, eu falo assim, é saudável pra quem? Pra você ou pro bebê? Porque geralmente pelo cansaço e excesso de eu vou lá e vou lá. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, traz esse menino pra cá, quando ele chorar na minha cama, tá tudo certo. Então assim,
eu também acho positivo, porque se você tá muito cansado, seu cansaço não pode estar acima de qualquer regra. Você tem que diminuir ele. Qual é a forma que você tem pra diminuir ele? É essa? Então, começa assim e depois vai modificando quando você estiver mais tranquila. Então, tudo tem uns e dois tem uma lados. coisa que eu acho que também, que é o maior, a palavra mais que paira na nossa vida, né, depois que você vira mãe, que é culpa. Principalmente quando você trabalha. Então, eu tava até falando com uma amiga atualmente disso. Então, a gente acha do lado de fora que funciona de uma forma, até você se dar conta, né, do que eu tava falando do julgamento. A gente não pode julgar. Porque, eu vou ser assim, eu não vou dar tablet, eu não vou não sei o que, não vou, a gente põe um monte de, nossa, que absurdo essa criança. Depois que você vê como é que é, a loucura que é você conseguir, ainda mais trabalhando, assim. Administrar tudo, né? Que nem eu tava contando, com 2 meses eu fui inventar uma loja, conceito que não tava no meu planejamento. Então foi 2 meses da Pietra. Então foi uma loucura, assim. E a gente não pode julgar, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, olha aquela criança, a mãe não tá vendo que o nariz tá escorrendo. Gente, é muito tá bom vendo. quando você tem ajuda, mas quando você não tem, você entende que a criança tá, tipo... Eles consomem a gente. Não dá. Sim. Às vezes acontece, você não consegue ver tudo ao mesmo tempo, sei lá, né? Mas você tem ajuda em casa, Lu? Tenho, não tem como, tenho que ter. Graças a Deus, amo de paixão, maravilhoso, e eu sou muito grata por poder ter. E minha mãe sempre me falou, eu cresci com uma mãe trabalhando, né? Então pra mim isso é muito natural. E a minha mãe sempre falou, primeira coisa que você vai fazer é contratar uma pessoa muito boa pra te ajudar na sua casa, porque não tem preço, alguém que trate com carinho, com amor, que respeite você, né, como mãe, e que acolha sua filha. Então eu sou zero, assim, ciúmes, nem nada. Nossa, eu dou graças a Deus que eu tenho pessoas que eu posso contar, é uma rede de apoio.